E aí, galera? Vou falar do ponto positivo primeiro, né? Depois a gente dá uma descascada na atuação da equipe, né? Falar do ponto positivo, o Fluminense está classificado em segundo, enfim, mas que está classificado. Evita a tal chave mais difícil, a chave mais complicada, chaveamento que tem Bayern e PSG. Mal sabia eles que no outro chaveamento pode ter Manchester City e Real Madrid, mas isso a gente fala depois. O Fluminense fez uma partida que, na minha visão, foi muito fraca. Foi a pior das três, realmente foi decaindo a melhor atuação contra o Borussia, mereceu vencer, mas escapou não, esbarrou na falta de qualidade dos seus atacantes, na falta de qualidade de finalização que a equipe tem. Isso é uma coisa que já vem desde o início do ano, que consegue até em momentos criar oportunidade de gol e finaliza muito mal. Hoje também teve uma prova disso, duas provas disso, foram pouquíssimas também, mas tivemos algumas provas disso. No jogo contra o Ulsan, uma postura um pouco diferente, no início do jogo até querendo muito, quis e fez o primeiro gol, fez 1-0, mas depois tirou o pé e tomou 2-1. O Fluminense esquece o nome do campeonato, parece que caíram de paraquedas, parece que nunca assistiram Copa do Mundo na vida, é o que parece. E toma virada. Aí teve que remar para conseguir virar contra uma equipe que é muito mais fraca tecnicamente, mas que maximizou as chances que teve e deu muito trabalho pro Fluminense. O Fluminense conseguiu virar o jogo, mereceu virar e foi para a última rodada precisando ou de um empate ou de uma vitória para se classificar. Em primeiro a vitória, o empate para se classificar direto. Em segundo, mas enfim, é o que tem para hoje. E o Fluminense entra num jogo com um time parecido com o que entrou contra o Borussia, na realidade é a mesma escalação, tirando o Everaldo que jogou titular e o Thiago Silva que não jogou na zaga. Mas de resto foi exatamente a mesma escalação. Eu e todos pensávamos que a postura ia ser diferente, isso é uma postura mais de uma marcação na saída de bola, que eu achei a saída de bola do Mamelodi complicada em alguns momentos. O Mamelodi tomou 3 gols do Borussia assim. Então acho que o Fluminense, se estudou, deveria ter feito isso. Pelo que a gente viu em campo, não estudou. Realmente pareceu que só entrou para cumprir tabela, que era só para empatar. E a postura me incomodou bastante desde o início do jogo. Só melhorou um pouquinho no final do primeiro tempo, depois do esporro do Renato, mas depois, no segundo tempo inteiro, foi uma postura muito linear, muito ruim, muito nojenta. O Fluminense teve uma atitude muito nojenta. E que poderia ter custado caro. E que em determinados momentos até que merecia que custasse caro. Mas o Mamelodi desbarrou na falta de qualidade. O Reines é um atacante que é muito esforçado, um atacante que tenta muito, mas é um atacante que se posiciona mal em determinados momentos, fica impedido muitas vezes, tem muita linha de impedimento. O Mamelodi gostava muito de forçar essa bola nas entrelinhas, aquela jogada vertical. O Fluminense caiu diversas vezes nisso, mas eu não vou dizer que o Mamelodi criou grandes chances. Eu só lembro de uma boa chance criada pelo Mamelodi, não lembro o jogador que finalizou. Talvez tenha sido o Matthews ou o Lucas Ribeiro, agora não vou me lembrar, mas teve um lance cara a cara que o Fábio pegou, foi acho que a única grande defesa do Fábio no jogo. Não lembro de outras assim que me chamam muita atenção. O próprio Mamelodi ficou muito tempo com a bola, especulou, tentou, mas não conseguiu também, porque esbarrou na falta de qualidade dos jogadores. E por isso que isso me incomoda muito. Porque o Fluminense, ele subestimou o adversário e não respeitou o adversário. Fez um jogo muito nojento, fez um jogo muito modorrento, um jogo que não ia para frente nunca. Tinha preguiça de passar o meio campo, marcava muito atrás e não tinha vontade, a gente não sentia brilho nos jogadores. Eram momentos muito específicos. O Fluminense em bola dividida perdia praticamente todas. Em recuperação perdia praticamente todas. Em vantagem numérica perdia. Em desvantagem numérica, óbvio que ia acabar perdendo. Mas foi um jogo muito aquém. Um jogo muito fraco. Eu acho que você pode dizer, o calor estava muito intenso. Mas, gente, o calor de Miami é o calor de moça bonita. É o calor do Maracanã. Entendeu? É o calor que tem no Engenhão, Newton Santos, enfim, São Januário. Pô, que tem no Nordeste, em Manaus. Então o Fluminense não pode meter essa banca de que não tinha costume em atuar nesse tipo de cenário. Então, pô, atuações tipo, do Hércules foi abaixo, mas eu destaco, acho que o Freitas errou demais na saída de bola, o René deu muito espaço, quase fez uma cagada, o Martinelli também frouxo na marcação, o Nonato errando muito, mas acho que até um pouco melhor.
John Arias foi aquém, parecia meio desinteressado, não sei se estava cansado, enfim, mas também não curti. O Canóbio horrível, o Cano errando tudo. E vou falar das mexidas, né? Ele bota o Bernal até um pouquinho, mas também nada demais. O Keno morto, não quis fazer nada. O Lima não entrou e não fez nada. O Thiago Santos entrou e eu acho que tentou alguma coisa, mas vendo a falta de qualidade dele também não comprometeu. E Everaldo entrou e não fez nada. E a gente só olha aqui, notinha laranja não, amarela. E os verdes aqui deve ser tudo por desarme pelo aplicativo aqui. E foi um jogo muito ruim, gente. Muito ruim, muito ruim. Porque o Mamelodi tentava, ficou muito tempo com a bola, que 68% de posse de bola, mas também não conseguia produzir, não levava muito perigo. Um jogo modorrendo, gente. Vou falar da situação do Mundial, que eu acho que é melhor, porque falar desse jogo não tem muito mais o que falar, gente. Eu acho que o que dá pra falar e dá pra reclamar muito é a postura. Quem se acostuma a jogar com uma postura dessa, na hora do vamos ver, desliga, tem lapsos. Tem que jogar sério todos os jogos. O Fluminense tá só decaindo. E agora a gente fala da questão do adversário, né? Por quê? Passamos de fase e pega o primeiro do outro grupo. Atualmente, primeiro do outro grupo, que é o grupo G. A, B, C, D, E, F. Não, do grupo E. Atualmente é o River. Segundo lugar, Inter de Milão. E River e Inter de Milão se enfrentam hoje. Eu acho que o River perde para Inter de Milão. O que configura um Inter de Milão e Fluminense na próxima fase. Então o Fluminense escolheu jogar contra a Inter, escolheu evitar o outro lado, que poderia vir o Manchester City ou o Real Madrid. Isso ainda pode acontecer. Ou tá pensando mais à frente, evitar um Bayern de Munique, um PSG? É isso? Essa é a intenção? Não sei. Mas não pode jogar de uma maneira tão tosca, pensando nesse sentido de, não, vamos segurar, a gente vai e passa depois, enfim. A gente vai e pega uma chave mais fácil. Porque do outro lado tem Botafogo, tem Palmeiras, tem Benfica, o Chelsea, aí pode ter Salzburg, caso o Real Madrid passe em primeiro, pode ter Juventus, caso o Manchester City vença a Juventus, e pode ter também o River ou o Monterrey. Então esse é o pensamento? Não sei. Realmente eu não sei se esse é o pensamento. Muito provavelmente, no melhor dos casos, o River. Então é uma chave mais enfraquecida, mas a soberba tá tão grande assim? Acho que vai resolver contra esses times? Quer fugir de um Real Madrid? Quer fugir de um Manchester City? O Manchester City pode vir para essa chave, o Real Madrid pode vir para essa chave. O Real Madrid pode perder para o Salzburg. O Real Madrid, acho que se empatar com o Salzburg passa, né? Não sei, depois eu tenho que olhar. O Manchester City, se a Juventus fizer um jogo encrespado, a Juventus é uma das equipes que está levando a sério, pode passar em primeiro e ficar na chave do lado do Fluminense, que é um time que está levando as coisas mais a sério, mas pode ser o Salzburg passando. Enfim, muita conjecturação. Tem jogador pedindo a Inter de Milão também, que eu acho uma insanidade. Pediu, tem que se garantir. E o cara é banco ainda, né? E talvez seja o pensamento do elenco. Enfim, atuação ridícula, atuação muito fraca, desrespeitando o torcedor e desrespeitando o próprio Mamelodi. Se o Fluminense fizesse um jogo mais parelho com o Mamelodi, respeitaria o adversário, vencendo ele, não empatando e forçando um cenário de desespero que não tinha a menor necessidade. Mas enfim, 8 minutos e 30, muito tempo já de vídeo. Sabendo como é que vai ser as coisas, a gente volta aqui, a gente discute. O Fluminense volta na segunda-feira a jogar, 4 horas da tarde, ia jogar na terça às 10, ia jogar num cenário talvez um pouco mais favorável, mas era mais longe, joga um dia antes, joga acho que em Charlotte, é mais perto. Mas enfim, eu não gostei da atuação, mas agora tem que mudar a chave. Tem muito a questão, não, a Copa começa as oitavas de final. Beleza, está nas oitavas de final. Vai levar a sério, vai partir para cima, vai querer ganhar? Não sei. Mas não é nem querer ganhar, enfim, você entendeu? É querer avançar. Foi para as oitavas, né? Não foi com o resultado que eu esperava, não foi com o resultado que você esperava, não foi o resultado que ninguém esperava. Mas enfim, que o time mude a chave e jogue sério. Mesmo se pegar o River, né? Caso pegue o River, pode acabar tendo um salto alto, né? E salto alto a gente já viu que é só ladeira abaixo. Mas enfim, é isso. Até o próximo jogo, que talvez seja contra o River, talvez seja contra a Inter. O Monterrey eu acho que não é primeiro, eu acho que não. Então é contra o River ou contra a Inter. Então é isso. Vamos ver. Agora é só esperar e aguardar. E melhorar a atuação, né? Que foi horrenda. Mas é isso então, galera. Até a próxima. Valeu. Não se esqueça. Deixa o like, se inscreve aí. Fortalece aí. Valeu, galera. Tamo junto.